Dá cigarro. Pedrinho, caiu aqui do nada, tu falou, a porra caiu. Tu apertou o botão aí? O que houve? Aparece aí. Aparece aí, aparece aí. Caiu do nada. Tá com o cara, acabou a bateria dele mesmo. Porra, o que houve, Pedrinho? Caiu não, fui clear. Essa porra é esquema. Começa a fazer, ganhar muita audiência, nego tira do ar, filho. Igual a Bandeirante, né? Que nego derrubou. Nego derruba a gente rapidinho. Falando do Bruno, falando da sua base. Eu aprendi, cara, que a gente fala do emprego dos outros, seja do que for. É muito complexo, é muito covarde. Então a gente tem que ter muito respeito para falar. Eu vou culpar o cara... Rapidinho. Quem vai te marcar na minha pelada é o Igor Souto Caveira. Cada machadada, amigo, é eu tô 400 morto. de minhoca, velho. Não pode ser teus amigos contra os meus, não, porra. Senão fudeu. Temos que misturar, cara. Senão eu tô morto. Não, porra. Meu time vai ser fraco. Eu, Edmundo, Felipe, tá ruim? Fudeu. Então, voltando a falar, tipo assim, eu acho que só sobre a base e tal. Eu acho que a gente... O Bruno César, que é um caso específico do Vasco, com todo respeito à carreira dele, à pessoa, ao profissional e tal. Não era mais fácil ter alguém com mais fome de estar ali do que jogar na conta do cara a responsabilidade de conduzir o Vasco, porque ele tem a carreira, porque ele tem nome, porque ele ganhou em tal lugar. Cara, esse ciclo vicioso que o Atlético Paranaense faz com maestria. O Atlético revela. Então, por exemplo, o Wellington só do Vasco, eu quero matar o Wellington. Tem dois pontos aí. Vamos lá, na minha opinião. Menudo vai no gol. Luiz, tu vai bandeirar o jogo. Tu é frouxo, não vai conseguir. Bia, a maioria, tu vai ser modelo do jogo. Esquece. Tem dois pontos aí. Às vezes Tia, beijo. Às vezes a contratação de jogadores famosos, eles são muito mais para, teoricamente, o gestor se garantir. Eu trouxe o fulano. Foi o tema, foi nisso, acho que caiu na hora. É isso. Isso aí, eu trouxe fulano, eu trouxe Beltrano. Esse é um tema. A questão do Atlético Paranaense, ela é um pouco mais fácil. Por quê? Tu vai entender o que eu vou te falar. O Bruno Guimarães saiu da onde? Do Audax. Do Audax. Exatamente. Os torcedores de time grandes, eles são, muitas vezes, têm uma resistência. Tá, tu vai na linha da exigência, né? Por exemplo, se o Bruno Guimarães chega no Vasco, ou no Flamengo, ou no Fluminense, as pessoas iam falar assim, caraca, trouxe um jogador do Audax. Pedrinho, uma vírgula. 97, o teu time campeão brasileiro, que me fez chorar, eu falo, aquele time tinha Nasa vindo um time pequeno, Odivan, sim, pequeno, mas eram... Tem mais um que fugiu agora, cara. Tinha um Estado do era um time pequeno. Mas assim, os jogos dos estaduais, os jogadores apareciam mais, eram melhores também. O Bruno Guimarães, teoricamente, ele não estava nem na primeira divisão, acho que do Carioca. Eu não sei. Então, para você trazer um jogador assim, aí por isso que eu falo, o mercado... Tem que ter inteligência. Tem que ter inteligência. O cara tem que se garantir. Eu tô trazendo o Bruno Guimarães, ele é do Audax, mas ele joga pra caralho mesmo. E a gente vai ver o desempenho dele aqui, no time grande. Pro Atlético Paranaense é mais fácil. Primeiro, porque o conceito já está implementado dentro do clube. Sim. O conceito da captação desses atletas já está implementado. Então é mais fácil, já tem uma aceitação da torcida. Claro. E outra, é muito mais fácil, com todo o respeito ao Atlético Paranaense, que, porra, é um dos maiores clubes do Brasil hoje em termos de estrutura, em termos de competitividade. A aceitação pelo modelo está implementado já é mais fácil e também pelo entendimento do torcedor. O torcedor do time grande, principalmente do Rio de Janeiro aqui, fica, porra, eles querem ver o jogador. Pedrinho, o gargalo chegou, Pedrinho. Exatamente. Não tem mais mas aí eu boto a culpa nos gestores, pô. Os gestores têm que ser. Exatamente. Tem que ter peito para contratar jogador que de repente não tem tanto nome, mas, porra, vai dar um resultado muito maior do que aquele jogador de nome. Sim. Tem que ter peito para trazer um treinador que de repente não tem nome, mas tem muito mais conhecimento tático e técnico para implementar uma filosofia de jogo. Sim. Entendeu? Só que assim, é muito mais fácil os caras se garantirem e trazerem jogadores, treinadores de nome e ficar atrás disso. Só que a questão da base é uma questão.
se não mudar, principalmente os times do Rio de Janeiro, porque o que a gente conseguiu fazer com a história do Rio de Janeiro é inacreditável. Tem que mudar. Somos a segunda capital do Brasil. Os quatro clubes do Rio estão entre as 10 maiores torcidas do Brasil. E a gente conseguiu quebrar os 4, porque o Flamengo estava quebrado. O Flamengo tinha a maior dívida do Brasil há 6 anos atrás. E simplesmente, graças a um belíssimo trabalho, uma série de outros fatores, eles hoje são o time a ser visto. Os outros 3 estão passando fome, Pedrinho. Fome. Não, tem que ser implementado, tem que ser implementado. Eu acho que tem muita coisa para mudar dentro do futebol, não é fácil. Não é fácil, tem muitas resistências com relação a muitos critérios, mas a gente precisa mudar urgentemente. E precisa ter o entendimento do torcedor também. A gente saber, Rafa, beijão, Sport TV arrebenta, Rafa, sempre. Rafa é muito bravo, talentosa. Bravo. Não, a Rafaela, não é o Rafa Rezende, não. É a Rafaela. Quer ver um exemplo claro disso aí? O Bandeira, que para mim é o maior presente da história do Flamengo. Com certeza. O Bandeira teve o maior mérito do Bandeira total, além de ter saneado e com a sua equipe e tal, o Bandeira apanhou porque não fazia investimento no time profissional durante muito tempo. Ele balançou, em um momento ele balançou. Foi a sorte dele que ele não caiu nessa armadilha. Teve um momento que ele estava muito pressionado, não sei se tu vai se lembrar, ele começou a falar em Kaká. Você lembra disso? Não lembro disso. Kaká e Robinho, não sei o que, balançou, mas ele não contratou, ele continuou firme ali. Resumindo, aí... a brincadeira virou agora que o Flamengo virou uma potência de contratar. Cara, o Flamengo hoje consegue gerar multas contratuais muito maiores a ponto de se blindar. Uma boa parte do mundo não consegue tirar se não pagar multa. A primeira coisa dos clubes, assim, eu vejo esses clubes que sofrem financeiramente, primeira coisa, entrar pessoas sérias e fechar a torneirinha. Primeira coisa, fecha as torneirinhas lá, que tem um monte de torneirinha lá que sai negócio, sai água para um monte de lugar. Fecha as torneirinhas e gestão correta, gestão com planejamento, gestão com executivos preparados, cada um na sua área. O do marketing é o do marketing, o do financeiro, do futebol é do futebol, e acreditar, transparência, passar para o torcedor. Eu falo principalmente para o torcedor do Vasco o seguinte: o Vasco ficou 10, 15 anos sem fazer planejamento nenhum e caiu 3 vezes. Se tivesse caído 3 vezes porque estava realmente fazendo a revitalização do estádio, fazendo um centro de treinamento. É inacreditável ter perdido essa marca do Pan-Americano. Exatamente. Pagando as dívidas, caiu 3 vezes, pagou um preço, mas se estruturou para agora estar colhendo os frutos, era aceitável. Isso não aconteceu. Agora, tem que aceitar que, de repente, vai passar 3, 6 anos sofrendo, de repente, com times que não vão ser tão competitivos, mas dali a 6 anos, dali a 9 anos, a gente vai ter um time estruturado como é o Flamengo, como é o Atlético Paranaense. O torcedor tem que começar a ser mais inteligente para isso, cara. A gente fala para fora isso, as pessoas acham que a gente está... que por ser vascaíno, e você... A política do Vasco é algo inacreditável. É inacreditável, mas só um adendo. Não justifica uma má gestão. Não justifica 3 anos de mandato. Não, mas não justifica 3 anos de mandato. Você não conseguiu um patrocínio master foda. Isso é o tema. Entendeu? A gente se prende. E as pessoas usam isso muito como bengala. 3 anos sem conseguir pagar um salário em dia. Isso não existe, foi clear. 3 anos. O Mário chegou no Fluminense, tem briga política, tem tudo. Ele botou o salário em dia. O Mário é brabíssimo. Eu falei isso para os amigos tricolores. Olha só, quando eu do Mário agora. A política atrapalha, mas a bengala, eles usam muito a bengala. Dá para você fazer muita coisa, mesmo a política. A gente foi campeão, foi campeão com briga política. Palmeiras foi campeão com briga política. Sim. E já foi uma merda com a política tudo boa. Entendeu? Sim. Pedrinho, tu falou do Mário. Eu tive 15 anos time de futebol 7. Né? Já defendi o Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco, todos eles. E o Mário foi o responsável por assinar o contrato comigo na época, em 2009. O Mário era gerente de futebol naquela época. Na verdade, ele era só diretor jurídico e virou gerente no finalzinho para não cair. Não sei se tu lembra. E o Mário, simplesmente... o Mário só o pessoal está perguntando que Mário. É o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Presidente do Fluminense. Mário Bittencourt. Glauber jogou comigo no Palmeiras, jogou no Manchester City, de zagueiro. Grande abraço, Glaubete. Tá sem currículo. O que aconteceu? Sangue bom demais também. O Mário tinha um medo da parte jurídica, né, do processo do futebol 7 com o clube, que era terceirizado. E o Mário teve peito
e gerir um contrato que depois serviu de espelho para o Brasil inteiro no futebol 7. E aí eu conheci o Mário. Eu tinha conhecido o Mário uma parte particular. Rapidinho, então... Clei, deixa eu te interromper, não perde teu raciocínio. Vai. É que os caras acho que estavam me sacaneando, eu falando, não, Mário, presidente do Flamengo, mas é o que Mário, aquela piadinha, entendeu? Ah, aquela boa e velha, né? Pô, eu sou muito inocente, vamos embora. Quando o Mário entrou no Fluminense, eu falei para os meus amigos, só, o Mário tem uma situação financeira extremamente estável, o Mário tem um escritório de advocacia consolidado e ele vai arrumar o Fluminense. É óbvio que é um processo de grão em grão, é um processo, mas o Fluminense hoje, na minha opinião, já está acima do Vasco, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, em relação a grupo, em relação ao processo de futebol, em relação a cadeiras. E eu acho que isso é muito mérito do Mário, muito. Deixa eu te falar uma coisa que você falou lá no início da nossa resenha, eu estava lembrando aqui que as pessoas te perguntaram se você é vascaíno e você falou, sou vascaíno. E isso é muito importante. Quando a gente tem moral, credibilidade, nós somos honestos, cara, eu fico abismado quando as pessoas vão para a comunicação e elas perdem o time. Elas perdem o time. O que é mentira, claro. Se o que fez levar ela um dia a participar de uma comunicação, ou nas redes sociais, ou na televisão, foi justamente o amor pelo seu clube, e elas perdem, cara, toda vez que me falarem, eu estiver na televisão, eu sou Vasco demais, amo o Vasco, vou morrer amando o Vasco, eu sou Vasco, a minha pele é Vasco. Isso não vai fazer que eu faça um comentário que não seja imparcial. Pedrinho, isso não vai fazer que eu não elogie... Só para terminar, que eu não elogio o Flamengo, que eu não elogio o Fluminense quando merecia, que eu não elogio o próprio Vasco, ou que critique o Vasco quando merecer. Isso vai acontecer porque eu sou profissional, eu tenho caráter. Mas eu não vou esconder meu time, não tem nem como. Se eu cheguei na televisão, foi pelo amor ao esporte, o amor ao Vasco. Não tem nem como. Então, vamos parar com essa parada. Ah, cara, agora eu não tenho time. Eu não tenho time, eu tenho time. Eu sou Vasco, sou muito Vasco, vou morrer Vasco. E eu quero que o Vasco seja campeão todo ano, que não está sendo, mas vai ser. Pronto, desculpa, foi clique. Cara, Pedrinho, eu fiz um texto sobre isso aí tem uns 6 meses atrás. Que eu falei assim, as pessoas que têm medo de falar o que pensam, a primeira coisa que faz é esconder o clube por insegurança não estar falando. E se eu vou ter credibilidade ou não, se as pessoas vão acreditar em mim ou não, é pelo meu trabalho. Se as pessoas se escorarem no meu time, ou eu vou elogiar que eu conheço A e B, isso aí implementado por um cara da ESPN, uma trinca lá, que 2 já foram mandados embora. Só tá ele lá. Foi implementado na ESPN isso, a difusão do relacionamento, do bom relacionamento entre imprensa, entre críticos e os atletas. E isso nunca ocorreu em esporte nenhum. Na NBA, os caras têm relacionamento com o repórter, na Fórmula 1, no futsal, mas no campo, graças aos caras humilharem os atletas, porque o jogador de futebol no Brasil virou bandido. Eles perderam o bom relacionamento, o telefone tocar e o cara te receber. E para escorar isso, para dar alicerce a essa tese ridícula, eles falam que você não pode ter proximidade, que você não vai ser... Não vai saber separar de falar o cara foi bem jogando ou não. É que no Brasil, infelizmente, foi criada uma cultura do certo, do cara que venceu, ele ser criticado porque venceu. E tudo que vence vem acoplado à safadeza. Então, os caras da imprensa aí que eu tenho ojeriza e que não venceram 1/20, 1/1000 dos que estão vencendo, fizeram essa separação entre imprensa e atleta porque simplesmente não tem mais brecha, porque não sabem criticar, não sabem falar. Sabe por quê, foi que Oi? Andar no carro que a gente anda hoje é mole. Agora, pegar o trem que a gente pegou, ninguém quer, né? Exatamente. E o que eu tenho é o seguinte... Tu consegue segurar essa live aí só para eu pegar um copo d'água? Claro, porra. Vai lá. Vai. Depois tu me responde qual vinho que tá tomando. Teu amigo... Sport TV, fala. Porra, não posso falar não, porque depois o nego vai falar um monte de besteira aí na internet. Mas no particular eu te falo. Deixa eu pegar uma água aí, vai respondendo a galera aí, porque a galera tá tirando onda com a gente aí, rapidinho. Vai lá, pô, tô sentindo que a gente vai até a meia-noite, hein? Vai, vamos embora. Eu sozinho perco audiência, né? O homem é diferente pra caralho. Estão gostando, pessoal? Tá bacana? Tem algum tema aí que vocês queiram falar, que a gente não falou ainda? Água se bebe com vinho, Dudu. Porra, pra hidratar.
Porra, aí você quebra a resenha, pô. Qual é, Dudu? Fred, saudade. Teus filhos estão lindos. Lindos. Sou Vasco, irmão. Muito Vasco. Panazzo, vou te entrevistar muito. Eu quero dar um som na tua cara, isso sim. Valeu pela moral aí, tá bem maneiro. Rapaziada, aproveitando esse breakzinho do Pedrinho que pegar água, tem uma gaivotinha aí embaixo da imagem do Pedrinho. Manda um direct na rapaziada. Por favor. Pedrinho, eu descobri porque a live caiu. Uma hora ela cai. É isso. Mas a gente vai e faz outra. Vamos embora. É? Então vai cair toda hora. É isso. Então, Pedrinho, só para fechar meu raciocínio. Se criou na imprensa brasileira um distanciamento porque as pessoas perderam o respeito para falar dos outros. E jogadores de futebol, em sua enorme maioria, veio muito de baixo. Eu não vim de baixo não, tá? Eu fiquei embaixo depois, eu tive berço de ouro. Mas sempre respeitei demais a profissão, porque acho que é o sonho de qualquer um no Brasil, até 20 anos atrás, pelo menos. O filho do trilhardário queria ser você, Pedrinho, queria ser você, Felipe, queria ser você, Neymar, Edmundo, qualquer jogador de futebol. Então, vocês chegarem lá, o funil é muito apertado. E quem conhece de base, quem conhece de futebol, sabe que é muito fechado. E a galera acha que jogador de futebol, por causa de rede social e tal, virou robô. Jogador de futebol transa, toma cerveja, joga bola, come gordura, faz tudo como qualquer outro atleta. E no Brasil se implantou a crítica à vida pessoal. Isso tem que acabar. Sacou? Se o cara jogou mal, a gente fala que ele jogou mal. Tenta acoplar o jogou mal ao que o cara fez fora, quem ele namora, quem ele come, o que ele bebe. Sabe por quê? Porque tem uma história por trás do jogador, né, cara? Só uma outra vírgula. Pela incapacidade de comentar, de ler o jogo, de saber o que está acontecendo de errado, é muito mais fácil você falar que o cara errou o passe, o cara dormiu mal à noite, ou porque ele namora A, B ou C. Perfeito, perfeito. O Igor, eu não vou ler o teu comentário não, tá, Igor? O que acontece? Porque porque você foi muito feliz, como sempre, né? A Beta da Sport TV tá sempre com a gente aqui. Rui Patinete, como gosta de estar de dia. Chora. Não consegue tocar simples, não. Puta que pariu. 2 com ele impossível, né? Tem que sempre fazer uma gracinha antes. Esquece. Por trás de um atleta tem os problemas normais do dia a dia. Às vezes o cara tá aí brigado com a esposa, tem problema com o filho, relacionamento com os pais, com a família. E é muita covardia se algum... Mas eu acho que isso não é só covardia, de repente, de maldade, não. É pela falta de conhecimento técnico para analisar o que aconteceu no jogo. Perfeito, os dois. E aí você toma um lado que não é legal. E aí até para explicar, por exemplo, eu vou contar um pouquinho da minha história, que às vezes as pessoas não sabem como é o processo para você chegar no profissional. Eu tinha 6 anos de idade. E com 6 anos de idade eu já acordava às 5h30 da manhã. Primeiro, o Vasco veio fazer um jogo de futsal aqui em Vista Alegre, uma coisa rara, contra um time de Vista Alegre que foi um cata-cata. E aí que era acima de 7 anos em diante. E aí faltava jogador nesse time. E aí os caras falaram, pô, tem um moleque lá que joga pra caramba. Eu vou trazer ele. Arrumaram um tênis pra mim, que eu nem tinha tênis, arrumaram um tênis grande pra caramba. E o meu pai encheu de algodão na ponta do tênis. Eu não sei se tu já fez isso algumas vezes. Claro. Encheu de algodão na ponta do tênis para ficar justinho. E eu joguei bem pra caramba. E o treinador foi lá em casa e falou assim, cara, você leva ele lá pro Vasco. E aí minha irmã, meus pais, enfim, me levavam pro Vasco. Eu fiquei 1 ano lá no banco. E a minha irmã foi falar, cara, com um treinador que foi o seu Adamor. Falou, pô, você pede pra gente trazer ele pro Vasco, ele fica aqui sentado, não entra na quadra. E o seu Adamor respondeu para ela o seguinte: ele não pode ser federado, ele só pode ser federado com 7 anos. E o dia que ele puder ser federado, ele vai entrar nessa quadra e nunca mais vai sair. E se você não trouxer ele, eu vou buscar ele em casa. Então, eu sou eternamente grato ao seu Adamor. Mas aí contar a minha história. Então, eu acordava com 6 anos de idade, às 5 horas da manhã, e meu pai me levava no ponto de ônibus,
que por sorte era o ponto final, e eu passava por debaixo, aí o Menudo, que me deu a carona, que eu falei que era nosso goleiro, falando do meu pai que tinha um apelido de cobrinha, eu passava por debaixo da roleta, porque eu só tinha 50 centavos, e aí eu passava por debaixo da roleta para ter o dinheiro de volta da passagem, porque a passagem custava 50 centavos. E esse, olho, esse olho molhado aí? É porque eu lembro do meu pai, porque ele já faleceu e nem no enterro eu pude vir, porque eu estava no mundo árabe, enfim. Aí o filho da puta vem falar merda na televisão. E aí você passa por esse processo que eu... E aí quando você já vai atingindo uma idade maior, eu passei por esse processo um bom tempo, o treino era à noite, de futebol de salão, e aí meu pai ia, às vezes que ele estava desempregado, ele não conseguia ir, mas quando ele estava trabalhando, ele ia direto do trabalho para lá. E o jogo era... E aí esse treino do campo já era de manhã, perdão. O treino de campo era de manhã, o de futsal era à noite. O de futsal ia lá para o cemitério do Caju, e aí voltava com meu pai quase 10 e pouca da noite. E depois eu conheci o Menudo, outros jogadores que foram me dando um aporte de me pegar lá em casa. Então, quando eu comecei a jogar salão e campo, eu ia para o salão de manhã, acordava de manhã, 5 e pouca da manhã, ia para o campo, para o salão. Chegava em casa atrasado para o colégio. Eu sempre estava no segundo tempo do colégio à tarde, porque eu nunca chegava no horário. Quando eu chegava do colégio, eu ia para o futsal à noite. Então, assim, era uma rotina completamente estressante, sem dinheiro, com dificuldade e com uma incógnita. Porque não, por mais que você tenha talento, eu vi milhares de jogadores que jogavam muito mais do que eu, mas muito mais do que eu, que eram seleção de base igual eu era e não chegaram. Eu conheço vários. Porra, vários, que jogavam demais, né? Que é essa história de pegar uma bola no gol e levar no outro. Eu vi vários. Conheço vários. E eu cheguei. Então, assim, quando a gente coloca sorte, parece que é falta de conteúdo para comentar. Eu acredito em Deus, eu acredito que Papai do Céu bota a mão. Muito. Papai do Céu bota a mão, ele vê a história, ele vê a tua dedicação, ele vê a tua disciplina. Não vê dos outros? Não, de repente dos outros ele vê outro tipo de situação, eu não sei. Claro. Mas é que você passa ali 10, 15 anos sofrendo, assim, sem saber. Então, a minha relação com o Vasco, se acabar meu fone, eu consigo falar aqui normal, né? Porque tá acabando a bateria. Eu tô sem nada. Detalhe. Tá. E tudo que você tá falando aí, que é uma história belíssima, tem que segurar para não escorrer lágrima. Isso a gente tá falando de 6 a 18 anos de idade. Isso. E a galera vai passar, é a fase mais bonita, mais carente de amigos. Claro. Você tá jogando bola. Todo mundo ia brincar. Todo mundo ia brincar. Eu tinha que dormir cedo porque eu acordava 5 horas da manhã. Entendeu? Aí então, os caras assim, não conseguem entender quando o jogador, de repente, consegue atingir alguma coisa, que uma vez ou outra ele passa do ponto. Que é normal. Porque não teve nada, porra. A Moreira não teve nada. Cara, não é o jogador europeu, não, que exatamente. é rico e só fica mais rico. Aqui 99% vem de nada. Perfeito, é o que eu falo. É normal que às vezes você saia dali um pouquinho, você deslumbre. É normal, e aí tem que ter alguém, tem que ter a estrutura familiar para te trazer de volta para a linha. Alguns não têm nem essa estrutura familiar que eu tive. E aí quando o cara sai da linha, ele se perde. E é muito fácil. Tem pai que é pior que atleta, porra. É, exatamente. E é muito fácil você julgar. Porra, o cara saiu da linha, o cara só quer... Porra, imagine, tu é feio, pobre, aí de uma hora tu fica rico e bonito. Porra, caraca, cara. Então, assim, é difícil. E a questão é que depois que eu fui ainda, já quase naquela faixa etária de ir pro profissional, meu pai, que é o meu herói, é tudo pra mim, enfim, que esteja do lado do Papai do Céu lá. Amém. Ele passava muito tempo desempregado, enfim. Pô, o Vasco deu um emprego a ele. Ele foi trabalhar para mim, eu fiquei feliz, mas eu tinha vergonha, porque ele era motorista de caminhão de lixo. E a gente treinava num campinho dentro de São Januário, ali atrás de Areia, e às vezes meu pai passava naquele caminhão velhinho ali carregando lixo. Ao mesmo tempo que eu ficava satisfeito que ele estava trabalhando, eu tinha vergonha, porque eu era criança. Normal, claro. Então, assim, as pessoas não entendem o meu vínculo com o Vasco, a minha história com o Vasco. Então, para deixar bem claro, eu falo sempre o seguinte: conhecer a história do clube, qualquer um conhece, é só jogar no Google. Agora, você ter um relacionamento... Não, é outra história. É outra história. É outra história. Então, assim, eu tenho muita honra de ter o pai que eu tive.
se eu cheguei a algum lugar, eu agradeço a Deus e ao meu pai, porque tem muitos jogadores que jogavam bem, mas não tinham um pai que levava. E meu pai, com toda a dificuldade, meu pai me levou. Meu pai abriu mão da vida dele pela minha. E para mim me machuca não ter tido a oportunidade nem de ter visto meu pai no enterro, porque eu estava no mundo árabe, eu ia chegar 2 dias depois, ele já ia Papai estar do céu quis enterrado. que fosse assim. Papai do céu quis Enfim, que fosse assim. verdade. Então, assim, eu me orgulho de ser vascaíno, eu me orgulho hoje de ser um comentarista, que eu acho que eu tenho um bom conteúdo, eu me orgulho de ter a segurança de falar em plena televisão que eu sou Vasco, mas eu tenho reconhecimento do torcedor flamenguista, botafoguense, tricolor, porque eu sou muito correto nos meus comentários, entendeu? Pedrinho, olha só. A gente, quando... Eu tô aqui de paraquedas, só que agora eu aterrissei. Paraquedas não, você está preparado para estar aí. E muito bem preparado. Eu vim... E conhece futebol nacional e internacional como ninguém. Eu não conheço nada de futebol internacional. Eu já vou te falar. Quando eu tiver que falar de futebol internacional, eu vou te encher teu saco para tu me ajudar. Irmão, eu tive berço de ouro. Meu pai é imigrante. Meu pai chegou no Brasil com 6 anos de idade. Minha avó morou no morro, lavou roupa para fora e tal. Meu pai ia ser atleta de atletismo, mas meu pai é português. E minha avó e meu avô, na época, não tinha cultura de esporte, não deixaram ele fazer. Aí, eles venceram na vida e eu nasci em berço de ouro. Eu tinha tudo do bom e do melhor até meus 6 anos de idade. Que é uma outra conversa que, porra, nego é maluco. Na praia, então, é assim, porra, não vem. Quer falar o quê? Tu nasceu em berço de ouro. Pô, graças a Deus, meu irmão. Que Deus claro! Quer nascer onde? No buraco? Não tem porra, vergonha graças a Deus. Pelo contrário, porra, claro. Graças a Deus. Aí meu pai perdeu tudo com 8, 9, eu tinha 8, 9 anos e tal. Aí a gente começou a ver uma gangorra financeira. Eu não sou formado, larguei marketing no meio e trabalhei em algumas empresas, sempre na área de venda, sempre vendendo, independentemente do carro que eu ocupei. Eu sempre gostei de emitir opinião de coisas que eu tinha, pelo menos para mim, segurança de falar. Então, eu fiquei 4 anos desempregado. Eu tenho um filho de 15 anos e uma esposa, e eu morei com meus pais, fiquei 4 anos sem dinheiro para comprar cigarro. Eu não tinha do cigarro. E eu não tinha como descer para o Rio para ver meus amigos no Rio. Aí eu comecei a escrever a convite de um cara chamado Pugliese, que é um cara da Approach, que é uma empresa aqui do Rio, de comunicação e tal. Ele me dava uma merrequinha, outras pessoas me ajudavam, o Carlos Alexandre, do Olho Sua. Só que, pô, eu sempre tive bons empregos. E fiquei 4 anos sem nada. Até que eu vim pro Rio, morar no Rio com a minha sogra, todo mundo. Aí a gente teve uma relação um pouco ruim, separou. E apareceu, fui criando a minha vida depois dessa convite que eu tinha de escrever nessa coluna. E eu comecei a escrever sozinho. Sem estrutura nenhuma. Eu tinha um iPhone 6, que me foi dado, claro, eu não comprei. E até que as pessoas começaram a me conhecer, mas muito devagar, muito lento, não tinha investimento na internet, não tenho até hoje. Até que os amigos do Neymar me conheceram. Que eu falava bem dele, porque sempre falei, porque gosto dele, hoje gosto mais ainda, porque eu conheço. E o pai dele, que as pessoas falam mal pra caralho, não sabe o que eu tô falando. Eu pedi uma entrevista. Aí o Neymar, eu pedi pro pai e falei assim, porra, pede pra ele me seguir, por favor, pra mim é muito importante. Porque já que ele gosta de mim, que ele já curtiu um post meu, é importante que um cara desse tamanho me siga. Dia seguinte de manhã, junto às minhas pernas. Eu tava numa reunião, trabalhando pela Olho Sul. O pai dele me chamou no WhatsApp e falou assim, ó, ele já tá te seguindo. Mas a resposta dele na época que eu pedia foi um momento de desespero, assim, à noite. Falei assim, caralho, não vai crescer isso nunca. Como é que eu vou conseguir chegar? Eu pedi pro pai dele, que é muito chato fazer isso, pô, me segue aí. Fiquei com medo da resposta. Ele me respondeu assim, o pai dele. Em caixa alta. Claro que eu peço para ele te seguir. Que foi ele que pediu para eu te seguir. E aí, a partir daí, a gente começou a se falar muito raramente, eu e o Neymar. Até que um dia ele postou uma foto da capa de uma revista, ele, assim, o rosto dele. E eu botei assim para ele, me dá uma entrevista. Olha que loucura. Me dá uma entrevista.
Eu nunca tinha entrevistado ninguém. E a minha entrevista ele com o Romário, mas o Romário não pôde e tal. O Bruno Reis que tinha conseguido e tal. Ele me respondeu assim na hora. Na hora. Eu tinha 4.000 seguidores. Claro. Aí chegou no aniversário dele, o pai falou assim, eu tô te convidando pra vir a Paris e deixar meu filho. A troco de quê, pô? Eu não tinha voz nenhuma. Não tinha por que me agradar. Mas Então, olha só. Bem, olha só. Tu vai muito longe, porque tu é craque, eu já te falei isso. E com relação ao Neymar, jogador que é craque, que é fora de série, é sangue bom. Pô. Os cheios de marra são aqueles que não jogam nada. Pode reparar. Os de verdade são diferentes. Os de verdade são tudo sangue bom, pô. Os que não jogam nada que são cheios de marra. Pode reparar, pô. Moleque é de outro planeta. Moleque joga muito. Joga muito. Não conheço pessoalmente. Sou fã. As pessoas criticam a entrevista. Pra mim, critica tudo errado. Mas, enfim. É um moleque fora de série. Bia. Porra, a gente conhece todo mundo, Fucli. Chora pra dar um elástico. Aonde for no campo. Puta que pariu, me enlouqueci. Vamos dar uma moral pra rapaziada que tá aí com a gente, Fucli? Vamos. Felipe Longo, que é irmão Ai, me fugiu o nome dele. Do Diogo, que jogou no Flamengo. Ó, quem a gente não conhece também, ó. Eu não conheço. Lucas Mota, Ricardo. Lima. Rabino, Thiago. Ricardo. Para de fumar, foi clear. Porra, acabei de chorar. Como é que não fuma? Tomei café. Porra, a gente tem que fazer o seguinte: agendar uma resenha dessa a cada 15 dias. Botar uns teminhas. Fechado. Porque a rapaziada é maneira pra caramba. Fechado. Esse retorno da galera é maneiro. Eu não sou muito de internet, não. Olha o Igor mandando bebê. Luiz, esse Luiz aí é o bandeirinha, porra. Joga nada. Caveira é meu irmãozaço. Caveira é meu irmãozaço. Amo muito. Canta sertanejo. Vou cantar sertanejo, não. Marília Mendonça tá acabando comigo. Porra, amo. Porra, sertanejo é tudo, velho. Que pariu. Temos que marcar a resenha dessa. Porra, eu tô procurando alguém que toque o sertanejo pra ficar aqui só no violão aqui. Não, você te arruma mole. Porra. Você é mole pra gente, mole. Cara, a galera do Vasco é impressionante, né? Muito maneiro. Galera do Vasco é sacanagem, velho. Daniel Liporassi é irmão do Rafael Liporassi, do Camarote Rio, da Marquês de Sapucaí, que eu vou te levar no que vem, que o Felipe já foi. Mas o Felipe não te chamou. Vai comigo ano que vem. Pra me tirar de casa é fogo. Não, vai comigo. Isso aí não tem mistério. Escolhe um dia e a gente faz junto. Cara, o Menudo tá passando aí direto, que é o menino que, com o pai dele, com a Dilson, que me dava um carona. Às vezes as pessoas não têm a noção da importância que ela tem na vida das outras. Né? Tá maluco, porra. Porra, se ele não me desse carona, eu tava morto. Eu não ia treinar. Simples. Porra, e o cara tudo isso aqui não estaria acontecendo. Não estaria acontecendo. O cara sai lá de um bairro que não tem nada a ver com o meu pra vir me buscar. Marcelo 14, 370, sei lá, Maranhão, um abraço. Carlos Roberto. Vamos mandando abraço pra geral aí. Mateus Lucas, Bravo. meu primo. Fenômeno. Então te pediu como presidente do Vasco. Porra, quem sabe? Um dia pode estar perto. Roberto Veloso, te carreguei nas costas, no bola quadrada. Carreguei ele, eu sou ruim pra cacete de memória, fui clear. Eu também sou. Porra, buscaram um negócio de 90, 90, não sei o que me deu lá, que eu comecei a lembrar, a gente ganhou bola quadrada lá, deitamos no Paulo Nunes lá. Vamos falando com as pessoas aqui pra gente ir se despedindo para uma próxima. Quejiro, que jogou comigo, japonês, só fazia merda na concentração. Tá aqui o pariu. Quejiro na pica. Luizinho. Peter tem uma pipoca sensacional. O Isaías pediu pra tu me levar pra mesa do Sport TV. Porra, vai tirar muita onda, velho. Ô, Peter, bota o nome da tua pipoca aí, cara, pra galera. Porra, pipoca é sacanagem, cara. Comprei pipoca. Porra. Pipoca de Nutella, de leitinho. Cara, bota aí o nome da tua pipoca aí, ruim, né? Nada de Nutella é possível. É só a geração Nutella, né? A única porra que é ruim é a geração Nutella. Fui clear, resenha boa demais, meu amigo. Pera. Aí, popcorn, tá vendo?
Popcorn Gourmet Rio. Porra, entrega. Gourmet Rio. Pediram pra gente falar de seleção. Quer Peter, falar hoje, quer falar outro dia? Peter, depois tu vai lá no Fui Clear, manda uma pipoca pra ele. Ó, essa rapaziada aí do Pedrinho que não me segue, faz um favor, tá? Porra. Pelo amor de Deus. Né? E do Fui Clear que não me segue também, porra. É, exatamente. Seleção, vamos lá. Vou falar de seleção rapidinho. Cara, a seleção, ela mudou um pouquinho os padrões, como os clubes também. As pessoas ficam assim, cara, os jogadores não têm mais um vínculo com a seleção como tinha. Dias, forte abraço, sempre Vasco. Pedrinho, ó. Só uma vírgula. Entrou um cara em tricolor, que esse cara aí é um dos responsáveis para eu conseguir me mover, me ajudar com o passaporte. Porra. Qual o nome dele? Pedrinho. Pedro, aparece de novo aí, Pedrinho. Aparece aí, Pedro. Esse é um dos meus grandes padrinhos do Fui Clear. Ele é meio maluco de política, a gente discute, ele não leva muito bem, não fica puto comigo que eu xingo ele, mas eu amo ele de paixão. É o meu irmão, um dos caras que mais me ajuda a estar de pé o Fui Clear. Show, Pedro. Já botou dinheiro aqui. Bem, Pedrinho, ele é mongoloide, ele fica putinho. Aí, já até sei o que tu tá falando. Aí, então não vou nem conversar. Pedrinho, não vou nem conversar contigo então sobre política. A gente vai brigar também, que eu já até sei o que tu vai falar. Puto. Eu vou te levar no churrasco na cara dele. Vou te queimar a carne lá. Ele fica louco. Cara, a questão da seleção é a seguinte. Eu acho que é um dos poucos assuntos que a gente tem uma opinião, às vezes, um pouquinho diferente. É verdade. Que é em termos de competitividade, do nível de jogo que os caras lá fora jogam, que nisso eu concordo contigo plenamente. Nosso tema de divergência é o fato de... Eu defendo que alguns, mesmo não jogando lá, tem que estar... E você intitula... Não, eu acho que até que tem que estar. Eu acho que tem que até que estar. Só que eu acho que não pode ter uma titularidade absoluta com relação a um jogador que no Brasil está numa grande equipe arrebentando. E você abre essa exceção somente para o Neymar, não é isso? Para o Neymar, que é fora de série, ele pode estar no banco, pode estar dormindo. Não vai estar no banco, né? Também é irreal esse tema, né? Que ele pode estar dormindo, que ele tem que ser titular. Mas a questão que as pessoas falam, pô, os jogadores não têm. Cara, mas também é muito relativo isso. Primeiro, é difícil ter um vínculo com os clubes propriamente, já é difícil. Você ter um jogador como eu, como o Felipe, que é cria da casa e fica ali, se destaca no profissional também durante 3, 4 anos e depois sai. Hoje os jogadores eles são comprados com 17, 16, porra. Aí com 18, quando completam 18, eles metem o pé. Então eles não criam nenhum vínculo profissionalmente, eles criam um vínculo na base, né? Mas profissionalmente eles não criam nenhum vínculo com o torcedor. Sim. A gente teve o Coutinho, que, porra, é ídolo do Vasco lá e, pô, jogou muito pouco. O Coutinho com 15 anos, pô. Com 15 anos. Que jogou muito pouco. Então esse vínculo é difícil. E os jogadores também da seleção brasileira, aí eu dou um alívio para eles, porque a crítica, às vezes, ela é muito cruel. Porque os caras são milionários, sim. Aí nego fica puto que os caras são ricos. Em vez de nego ficar puto que o cara é rico. Aí o cara sai lá do país dele, de primeiro mundo. 12 horas. Não, mas beleza, pô, para representar a seleção brasileira não tem problema. Mas ele vem aqui, aí por tantas pessoas falarem tanta besteira desses caras, aí no primeiro erro de passe, os caras a torcida começa a xingar o jogador. Aí o jogador pensa o quê? Porra, eu sou milionário, tô lá no meu país quietinho, aí eu vim pra cá pra nego ficar me esculachando. Então, assim, por que eu acho que a comunicação é importante? Porque ela tem que ser verdadeira. Se tem que criticar de forma verdadeira. Sim. Agora, se tem que elogiar, tem que elogiar. O problema é que a gente passa do ponto para criticar, a gente sai da esfera do futebol esportiva e aí começa a levar para a gente começa a avaliar o cara assim que já é errado. Pô, mas ele é milionário. Caralho. Puta que pariu. Acabou a conversa, não precisa nem continuar quando começa. Acabou. A gente tem que avaliar dentro de campo, cara. É muito vazio. É muito vazio. É porque as pessoas esquecem o seguinte. O atleta não é um ser humano. Chega uma hora, os caras têm dinheiro para outras gerações. Os caras têm realizações profissionais também, cara. Não é só dinheiro, não. As pessoas são malucas. A gente vê toda hora aí jogador largando a China, voltando pro Brasil para ganhar muito menos. Porque quer jogar, quer disputar título, quer fazer... A gente vai divergir nessa. Teve uma pergunta ali, se eu não me engano, do Sam. Bomba Fute, abraço. A gente tem uma pergunta.
se o Gabigol tem que ser titular da seleção. Para mim, Na tem. minha não. Na minha O não. Clear, não. Não. Mas é opinião. É óbvio. Vambora. Não. Mas tem que estar lá. Na minha opinião, tem que estar lá. E eu acho que já tem que ser titular. E merecer uma que... sequência. Para ver como é que vai atuar. Mas vambora. Posso fazer uma vírgula sobre isso? Pode, claro. Eu acho não tem, que hoje... Foi clear. Hoje... Não tem certo e errado, pô. É opinião. Óbvio. Hoje, o titular para mim, hoje, é o Firmino. E eu vou defender por que o Firmino. O Firmino não conseguiu ter uma série de jogos no auge dele com a seleção completa. E eu acho que o maior encaixe com o Neymar é o Firmino. De nós, é isso. Vai, mano. Eu acho que o Firmino pode se tornar um titular incontestável em alguns momentos da seleção se tiver um modelo de jogo próprio para a característica dele, que é foda no Liverpool. E eu acho que o modelo... Mas além disso, ele não teve o Neymar do lado. Isso pesa pra caralho. Pesa. Mas eu acho que assim, a característica dele é muito precisa muito se encaixar no modelo de jogo assim, ideal. Porque a gente vê ele tendo um desempenho no Liverpool, porque ele faz uma função onde ele muitas vezes é o cara que serve, como era o Evair em 97. O Evair era mais velho que o Edmundo, e o Evair saía e o Edmundo ficava mais preso. Mas então, concorda, por exemplo, o Firmino vai poder fazer isso com duas flechas abertas, que é o Neymar e qualquer outro? Eu acho que no modelo do Neymar, o Firmino tinha que ser testado. O Jesus já foi testado e deu certo. O Jesus é artilheiro da Tite, vale ressaltar. Eu acho que o Firmino joga pra caralho, eu acho. Só que na seleção ele não tem o desempenho que a gente espera, ou até tem, mas os mecanismos principalmente desses três caras ali não favorecem o jogo dele. Favorece ele rende menos. Mas eu acho que ele rende menos, mas eu acho que ele precisa ser testado com o Neymar. Que não foi. Sim. É uma boa, porque o Neymar resolve muito problema de treinador, né? Resolve muito. Vídeo Paris, que ele tá porra. E aí ele vai falar mal do Neymar, porra. Tá de sacanagem, velho. Neymar é de outro planeta. O moleque é fenômeno. Enfim. Vamos lá, vamos ler umas paradinhas aí pra gente terminar. Vamos. Que as crianças estão gritando. A próxima live a gente fala de seleção mais tempo. Pronto, fechamos assim. Aí eu vou deixar tudo contigo, que aí tu brinca. Tá maluco? Seleção, futebol internacional. Dudu eu levaria. Agora eu não levo mais. Mas joga muito, Dudu. Também acho. Concordo com o Pedrinho. BH titular? Na minha, não. BH titular? Na minha, sim. Edmundo ou Romário? Pô, essa pergunta eu não respondo. Eu respondo, Romário. Deixa pra mim essa. Romário. Essa eu fugi, fiquei no muro. Vamos lá. Abraço aí, Robério. Neymar o Cano. Porra, é sacanagem, velho. Fala do Edmundo 97. Edmundo, melhor do mundo. Disparado. Lucas Gerson não tá. Gerson tá no bolo pra mim. Qual foi a pergunta que você respondeu? Lucas Moura tem vaga na seleção? Foi, tá no bolo. Tá no bolo. Tá no bolo, Não de titular, mas tá ali. Já era pra ter ido até antes. Né? Também acho que era pra ter, sim. Era pra ter tido chance, sim. O Gerson do Flamengo perguntaram ali. Melhor do mundo hoje em dia pra você. Melhor do mundo hoje em dia? Paroímpa. Quem é o Paroímpa? Mas quem é que tá pra eu escolher? Não. O mundo inteiro tá aberto. Tu escolhe quem? Neymar. Neymar. O Neymar, ele resolve teus problemas na pelada, ele resolve teu problema no campo, ele resolve teu problema no futsal, ele resolve tudo quanto é lugar. Mas já foi Messi pra caralho. Messi é um dos maiores de todos os tempos. Claro que já foi Messi, claro. Eu acho que é Neymar, desde que ele pisou, pra mim, a passagem de bastão de melhor do mundo é o 6-1 contra o Barcelona. Ali o Messi passa pra ele. Porra, aquele contra o Paris. 6-1 contra o PSG. Eu acho que ali o Messi passa pra ele. Porra, ele botou no bolso o jogo. No bolso o jogo. Chamou a responsabilidade, fez o gol de falta, não foi lá, bateu o pênalti. Bateu o pênalti com o Messi aqui, quietinho. Pedrinho ou Felipe? Felipe. Neymar craque. Sidorf, Felipe. Pedrinho, aquela embaixadinha foi show. O CR7 é o melhor? Já foi. CR7 é o mais profissional, né? Cara, e eu tenho esse tema aqui na minha... Será que ele é o que melhor vende? Ou será que ele é realmente diferente profissionalmente?
Eu acho que ele é diferente profissionalmente, ele é mais efetivo, assim. Ele te dá mais retorno. Se ele fosse do teu funcionário, ele que ia vender mais. Sim. Sim. Não, me diz o Mas seguinte. Não, o tema é porque ele foi muito criticado durante muitos anos e depois a chavinha virou da imprensa para ele. Tu acha que ele construiu uma imagem de ser mais dedicado que os outros? Tem espaço para isso no futebol profissional lá de fora? Ou você acha que ele soube se vender, mas ele treina e faz igual os eu outros? acho, eu acho que as duas coisas. Ele é muito inteligente, ele percebeu rapidamente que ele tinha que mudar a imagem e ele juntou o marketing com o profissionalismo. Eu também acho isso. Porque o que ele faz de chegar 1 hora antes, 1 hora e meia, milhares de jogadores fazem. Só que ele, além de fazer isso, os números dele são muito fortes. Perguntaram Agora, aí, Gaúcho ou Neymar? Fala você quem? primeiro. Ronaldinho, Gaúcho ou Neymar? Gaúcho ou Neymar? Puta que vocês querem me ferrar, né? O Gaúcho, o que eu falo do Gaúcho? Eu vou de Neymar, tá? Só para deixar claro. Tá, o que eu falo do Gaúcho? Eu não comparei o Gaúcho ao Neymar, eu comparei o Gaúcho ao Messi. O que eu falo do Gaúcho? Eu falo o seguinte, os dois têm que chegar no mesmo lugar, o Gaúcho e o Messi. O Messi chega no mesmo lugar que o Gaúcho vai chegar. Só que o Gaúcho chega bonito pra caralho. O Messi chega desviando, o Gaúcho chega dando caneta, lambreta, ele vai chegar no mesmo lugar. Só que o Messi foi 5 vezes o melhor do mundo, o Gaúcho foi 2. Eu Eu não acho que o gosto de Gaúcho não falar vai esse. chegar no lugar do Messi, não. Discordo de Não, ti. eu não gosto de falar essas coisas de. Não, eu digo Não, no o lugar Gaúcho é de. gênio. O Gaúcho é No gênio lugar de no caso. gol que eu digo. No lugar é o gol. Mas aí Chegar que no tá, gol. Pedrinho. Esse é o maior Não, tema da minha defesa que tenha faltado ao Ronaldinho Gaúcho e que Cristiano Ronaldo e Messi elevaram números de gols. o sarrafo. O Gaúcho, por Não, exemplo, na temporada que ele foi o melhor do mundo disparado, dando balão e tal, beleza, Paraná, ele tem 20 gols. 29. é. 29 para o Messi, pro Cristiano e pro Neymar é o dia a dia. É ter terra. Mas eu assim. Entendeu? Não, Entendeu o problema? não, então, essa Parada. matemática aí é foda. Ela que fode o Gaúcho é isso. Mas eu digo assim: o encantamento, pela dificuldade que é jogar futebol, e a gente vê ele Não. fazendo, ele O Gaúcho é um conseguir dar. artista. Um artista. Então isso encanta muito, como o Maradona encantava, o Maradona e o Messi. Eles chegavam no mesmo lugar lá no gol. Só que o Maradona chegava fazendo coisas, porra, caneta, enfim. Mais bonito, vamos falar assim. Mas é muito. Sim, Essa sim. comparação é muito cruel, cara. É Eu cruel, não juro, é cruel. juro que eu não sei te responder. E se for falta de capacidade técnica para avaliar, também não fico chateado, não. Mas eu não tenho capacidade para falar Não, se ó, tá maluco? o Pergunta Gaúcho foi dificílima. pior do que o Pergunta Messi, dificílima. se o Neymar, eu não tenho, cara. Porque eu boto esses caras tudo na mesma prateleira lá. É isso aí. Tá geral conversando na mesa. A mesa É, aceleta a mesa. porra, é Aceleta a foda, mesa. cara. Porque a gente tem que comparar todo mundo no auge. Pô, Ronaldinho no auge, Messi no auge, Cristiano Ronaldo no auge, Messi no auge, Neymar no auge, Cristiano Ronaldo, Romário, Ronaldo. É foda, cara. É foda. Não é fácil. É foda. Agora, de uma coisa eu sei, o Edmundo foi melhor em 97. Foi. Também acho que foi. Vamos responder as últimas aí? Vamos. Vamos lá. Gerrard ou NASA? Porra. NASA ajudou pra caralho o Vasco. Vamos lá, respeitar o NASA. Mas Gerrard era melhor, óbvio. Olha. Quem Ainda é? tem o Zidane nessa mesa. Tem Zidane. Porra, Zidane. Nossa senhora. Deus Aí as pessoas falam que o Zidane não tinha velocidade. Porra, fazia a bola correr. Só contrapé, porra. Porra, pede que apoio, isso. pede apoio e tira. Porra. A maior velocidade é essa. É o pede apoio e tira. Essa pergunta é a mais difícil, Ronaldo ou Romário? Romário. Porra, não consigo responder, não. Vou de Romário. Não tô em cima do muro, não, tá, rapaziada? É que eu não sei, tenho capacidade pra responder isso aí, velho. Não tem. Ô, Igor, caralho, quer saber por que o vizinho invadiu, porra? Porra, deixa eu contar essa história pra terminar, então. A gente tava lá em casa, eu e o Igor Caveira, e, porra, daqui a pouco, a gente tava pra sair, daqui a pouco começaram a como se estivesse arrombando a porta. Eu, porra, caraca, liguei pro segurança. Tô arrombando a porta aqui, não sei o que. O segurança entrou lá, não tinha nada. Quando a gente saiu, era um moleque que era um vizinho lá, drogado, quebrou a porta inteira. Eu tava achando que era um bandido, que eu sou cagão. Isso aí agora? Não, faz tempo. Porra, eu sou cagão pra caraca. Pedrinho ou Everton Ribeiro? Qualquer um dos dois. Pedrinho. Obrigado, fui clear. Pedrinho. É porque assim, as contusões me atrapalharam demais a sequência. Pô, covardia.
Mas o Everton joga muito. Flavinho, grande abraço. Olha o Yuri Galera, Caveira aí. vamos se despedindo. Vambora. Deixa eu começar, Pedro. Obrigado pela oportunidade. Você é um cara tá em outro nível dessa história aqui. Não é rasgaceira, pô. Você é atleta, seleção brasileira. Pô, hoje está na Sport TV, na maior televisão do Brasil. E ter essa oportunidade aqui é para poucos. E como o rapaz que deu a carona, vai ficar marcado na minha vida essa oportunidade que você me deu. Obrigado por tudo. Se Deus quiser, um dia a gente vai dividir uma bancada, seja do Vasco, seja de um outro clube, seja da televisão. Você é um cara do caralho. Vamos tomar muita cerveja junto, vamos se ver, vamos se conhecer depois que essa onda péssima do mundo aí passar. Se Deus quiser, quanto menos vítimas tivermos, melhor para nós, e que passe rápido, independentemente de lado político, que os nossos governantes saibam fazer a melhor opção para que a gente sofra menos. Obrigado por tudo, pelo carinho, pelo respeito. Um beijo nessa família linda. Espero te encontrar o mais rápido possível. E que Deus te abençoe, que você siga dando aula na televisão e que outros Pedrinhos venham para que a gente volte a ter o respeito da imprensa para com os atletas do Brasil. É isso. Irmão, te amo. Muito obrigado pelo carinho. É isso. Primeiro, vamos lá. Eu vou terminar com você para... Primeiro, eu vou começar com a galera, assim, agradecer a todo mundo que participou com a gente aí. É sempre muito bom ouvir elogios, tanto para mim quanto para o Fui Clear, para o Edu, né, que todo mundo conhece como Fui Clear, mas é o Edu. É muito bom isso mexe com a gente, é legal a gente saber que a gente está sendo, que o trabalho está sendo reconhecido. Cuidem de vocês, cuidem da família de vocês, que é o mais importante, é a saúde. Eu acho que isso está fazendo a gente voltar para um lugar que a gente fugiu um pouquinho. Eu acho que a humanidade se perdeu um pouquinho nos princípios, nos valores. Acho que a gente precisa retomar que dinheiro não é nada. A maior prova disso é o coronavírus. Dinheiro não é nada. Nada. O que importa é o relacionamento, é ajudar o próximo. Para isso que a gente está aqui. Agradeço muito a vocês o carinho. Com relação a você, Edu Fui Clear, né? Eu não vim para comunicação para quebrar tabus, para ser o diferente, nada disso. Eu vim para ser o que eu sou. E reconhecer o mérito do outro, isso não é mérito nenhum. Isso é honestidade. E você é um dos melhores, se não o melhor comentarista esportivo das redes sociais, que ainda não está na televisão, que eu espero que o mais rápido possível você esteja. Se depender de mim, você vai estar na televisão fazendo muito sucesso. Muitas das vezes a gente tem que trocar ideias para melhorar nossas informações. Você é fera. E a honra não foi sua, não. A honra foi minha, porque tá louco. Conhecimento é de quem está estudando, está prestando atenção no que está acontecendo. E você é um cara estudioso. Eu vejo que você, às vezes, está vendo 4, 5 jogos ao mesmo tempo. Isso é dedicação para fazer e comunicar de uma forma correta, não comentar de forma superficial. Muitas vezes a gente está na TV, a gente tem que comentar em jogos simultâneos que a gente não teve oportunidade de ver. E eu sempre vou ser muito claro. Não vi o jogo. É sempre o que eu falo. Não vi o jogo. Mas falando do que eu conheço dessa equipe, pode ter acontecido isso sem ver. Porque a gente, como foi o Felipe Luiz, quando chegou no Flamengo, eu falei, não posso falar dele porque eu não acompanho futebol europeu dessa forma, para fazer uma avaliação do Felipe Luiz. E você é craque nisso, tira onda. A honra foi minha. Depois a gente vai efetivar isso aí de 15 em 15 dias com alguns temas, porque hoje foi mais para a gente se relacionar. Depois a gente coloca alguns temas e a gente vai discutindo. Irmão, obrigado. Obrigado. Por tudo, tá? Papai do céu abençoe todo mundo. Beijo. Beijo na família. Beijo. Tamo junto. Valeu. Beijo.